A Defesa Civil prossegue o monitoramento nas áreas de risco em Caraguatatuba, em decorrência das fortes chuvas que ocorrem na região desde o último sábado, dia 20 de janeiro. Inspetor Carvalho explica como é realizado em campo a avaliação das áreas afetadas e como é a abordagem com os moradores da região. Dentro do plano do PPDC, né, o Plano Preventivo de Defesa Civil, a gente faz a primeira intervenção, que é a remoção da família. Avalia o local, conforme a redução da situação do risco, né? Como a gente pode ver aqui, os próprios vizinhos ajudaram a desconstruir uma parte ali, então já amenizou aquela situação de risco iminente. Então é permitido o retorno às casas. As famílias então que foram interditadas, né, desalojadas, elas puderam retornar às suas casas e agora é um processo aqui que envolve o social, outros setores da prefeitura para avaliar quais são os próximos passos. Mesmo assim, nesses períodos, a gente tendo alto volume de chuva, o local volta a ser monitorado. Se achar necessário, as famílias novamente são desalojadas. Toda vez que a gente faz uma abordagem na residência, é importante saber se é um novo morador ou não. Então a gente mantém ali um cadastro, né? A gente pega os dados pessoais, um número de documento e também um contato telefônico. E vale lembrar que além das ações de defesa civil, o município mantém o sistema do aplicativo 156, o qual emite alertas para os moradores, né? Quando a gente tem alto volume de chuva ou qualquer situação de risco, também é um canal de comunicação. Então a gente também reforça a questão da importância de ter o contato, né, com a prefeitura, com os órgãos públicos através do 156 ou através do 199 quando se tratar de alguma urgência ou emergência. Todo o monitoramento é realizado de forma instantânea dentro da sede da Defesa Civil. Capitão Campos Júnior ressalta quais são os procedimentos para a prevenção nas áreas de risco. Nós já vimos acompanhando, monitorando essas chuvas e também monitorando as áreas de risco, de escorregamentos e também de inundações. Com as chuvas, a gente vai a campo, identifica se há algum risco, se agravou algum tipo de risco, se foi agravado e, se for necessário, em função do que já choveu, em função do que se prevê, das previsões de chuva, a gente faz a remoção preventiva das pessoas. Nessas chuvas, não foi exatamente por conta da chuva, mas por conta da construção, que era muito frágil, né? A gente removeu uma pessoa dessa construção frágil, logo abaixo tinha uma outra construção, que tinha uma família dentro, né? Então a gente também removeu preventivamente a família. Então essa é a função da Defesa Civil, é chegar antes, não apenas dar uma pronta resposta, uma resposta rápida, isso é importantíssimo, mas quanto mais cedo, quanto mais preventivo for o nosso trabalho, menor será o impacto de quando acontecer algum desastre. E como que você avalia o risco, por exemplo, para ter que interditar uma área ou ter que remover pessoas das suas residências? Como é que é feita essa avaliação? O risco é como se fosse uma equação, né? A gente tem a vulnerabilidade do local, ou seja, se é uma casa construída de madeira ou se é uma casa construída de alvenaria, se ela está com cobertura de telha, madeiramento, ou se ela está com uma cobertura de plástico, enfim, detalhes da própria edificação. A gente verifica se já existem trincas, se já existe no solo algum deslocamento, se existem árvores inclinadas, se existem ruídos à noite, penetração de água em parede. Todos esses dados a gente chama de feições de instabilidade, ou seja, os sinais que o próprio ambiente e o próprio imóvel mostram para a gente. Cruzando isso com a previsão de chuva e com o que já choveu, a gente identifica a necessidade da remoção. Então, quanto maior a vulnerabilidade e quanto maior for o perigo, ou seja, vem aí uma chuva muito forte. Então, esse é o perigo. Quanto maior o perigo, quanto maior a vulnerabilidade, maior o risco. Então, os riscos são classificados desde o risco baixo, risco médio, risco alto e risco muito alto. O que são esses riscos? É a possibilidade de acontecer eventos desastrosos, eventos críticos. Quanto mais alto o risco, maior a probabilidade da ocorrência desses eventos. Toda a construção deve ser feita de maneira correta, pois pode causar grandes transtornos. Fortes chuvas ainda são esperadas para Caraguatatuba. Durante o dia de quinta-feira deve ser um dia todo chuvoso, segundo as previsões e modelos matemáticos. Mas na virada de quinta para sexta, no fim do dia de quinta e no início da sexta-feira, né, deve haver uma intensificação das chuvas também. Então a gente adequou os nossos equipamentos, adequou o nosso pessoal, porque vem chuva
significativa, é normal, são chuvas que acontecem mesmo, as chuvas de verão. Em caso de uma ocorrência, Campos Júnior informa quais os canais devem ser acionados. Primeiro, abrigar-se. A primeira condição é abrigar-se no local seguro, sair de perto daquela fonte de risco. Pode também acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Pode acionar também os bombeiros pelo telefone 193. Esses dois números, 199 e 193, estão 24 horas no ar, prontos para dar resposta e atender essas pessoas, orientá-las. Muitas vezes as pessoas ligam para cá, a gente orienta, elas já tomam a providência, já saem de próximo do risco. Então toda essa dinâmica é muito importante.